com que as pessoas vão dizer, qual vai ser o nível de crítica e de elogio, quando você tem maturidade, posicionado na sua identidade. Não importa as críticas e os elogios, porque o que você está fazendo e quem você é está acima das críticas e dos elogios, amém? Você pode dar um aplauso ao Senhor? Ter definido a minha identidade amplia a minha fé. Pode botar aí. E quando você tem definido a sua identidade de forma clara, você se torna restaurador das coisas quebradas, você se torna aquele que quebra a maldição onde há maldição, você se torna aquele instrumento de cura e libertação, e isso está relacionado a você, a sua família e toda a geografia que você se encontra. Porque dizem, e a irmã aqui falou, irmãos, ela falou que é um discurso nosso mesmo, ser cristão é muita renúncia, a gente tem que renunciar a muita coisa, irmãos. Não tem vida cristã sem renúncia. A irmã estava ministrando muito bem aqui, e quando ela falou, é difícil ser cristão, eu quero dizer para você que é um desafio, mas muito mais difícil é você colher as consequências do pecado. Quando você tem uma identidade, você diz não para o pecado e sim para Deus. Quando você tem uma identidade, você diz não para aquilo que te dá conforto momentâneo, para aquilo que é sacrifício para Deus. Quando você tem uma identidade reforçada, você sabe muito bem que você não pode ceder aos seus desejos, mas você tem que fazer aquilo que é direito fazer, é correto fazer, amém? E aí você entra num lugar aonde incomoda, porque as pessoas estão cocheando entre dois pensamentos, e você chega definido, e diz quem você é, o propósito pelo qual você está aqui, e você fica até com um jeitinho de arrogante, pretensioso, virou crente agora, ele é o melhor de todos. Sou sim, eu não sou o melhor de todos, mas o melhor de todos mora em mim. Então eu me torno uma pessoa melhor, não é verdade? E não é melhor do que ninguém, é melhor do que eu era eu mesmo. Identidade nova, identidade estabelecida para um propósito, identidade que não me faz entrar e sair dos ambientes onde adoramos a Deus como alguém que cumpriu o compromisso, mas a identidade de quem anda na presença de Deus para ser abastecido por Deus, para continuar propagando a identidade do reino. Amém? Amém, queridos? Só que aí entra uma situação difícil de ser digerida, porque quando você tem uma identidade definida, você não tem medo de falar de sonhos. E te acham exagerado. Fred, você tem vontade de ganhar Macaé? Você tem falado isso? Ih, rapaz, estão criticando você. E tem gente esperando para ver qual o dia que vai acontecer isso. Porque quando você tem uma identidade definida, você não tem receio de dizer o que você veio. Jesus, quando identidade definida, ele disse, eu sou o princípio e o fim, acabou. Eu sou aquele que é, que era e que há de vir. Pronto, definido. Pergunta a você, trouxe perseguição para ele ou não? Sim ou não? Trouxe. Mas ele cumpriu o chamado dele ou não? Sim. Eu quero dizer para você, quando você tem sua identidade definida, e você proclama essa identidade, você levanta dois tipos de pessoas. Aquelas que vão dizer, estou com você nisso, e aquelas que vão se opor a você. Porque todas as vezes que você proclama algo que foge da realidade das pessoas, por elas não terem uma identidade definida, e elas se incomodam quando você tem essa identidade definida, quando a pastora Flávia fala de Raquel na questão profética, Raquel é profeta, e ser casado com a mulher profeta não é mole não, irmãos, tem que ter graça de pastor, porque é assim, é a identidade dela, e ela não abre mão disso, assim como ela ser mulher de pastor, no momento que tem que ser profético, não é fácil não, porque eu estou dizendo, espera aí amor, para aí, e aí ela tem que falar, e aí você convive com essa realidade. Então quando você tem uma identidade definida, você pode liberar a palavra de sonhos. Eu coloquei aqui, quando você define a sua identidade, o que faz com que isso atrapalhe são as suas memórias passadas.
Porque as memórias passadas fazem com que você não idealize coisas novas. Lembrem que todas as vezes que Jesus se manifestava em algum momento, dizia assim: quem é ele? Ele é lá de Nazaré, filho de Maria e José? Pode, porventura, vir alguma coisa de lá? Boa. Querendo confundir a identidade dele, mas ele sabia a identidade dele, verdade ou não é? É ou não é? E aí eu quero dizer para você que assim vai acontecer com você. Quando você assume, e é isso que eu quero dizer para você, pastor Fred, e para a pastora Flávia, e para toda essa igreja: vocês têm uma identidade. Vocês são uma igreja celular no modelo dos 12 para fazer discípulos de toda Macaé. Cada casa dessa cidade vai ter uma célula. Só que essa identidade faz com que você conheça os leais e são denunciados os inimigos. Todas as vezes que você proclama um sonho, você atrai os leais e há uma denúncia dos inimigos. Concordam comigo ou não? Concordam ou não? E sabe quem são os inimigos? Aí muitas vezes são da própria casa. Os inimigos são aqueles mais próximos. E talvez você descubra pessoas leais longe, aonde ouviram falar de você, ouviram do projeto, ouviram daquilo que Deus está fazendo na tua vida, ouviram da identidade que você assumiu, e começam a querer investir nisso. E aí eu quero dizer para você, que para você continuar tendo êxito nisso, você vai ter que ter uma disposição descomunal, de ignorar certas coisas. Porque quando você proclama um sonho, você atrai inimigos. E quando você atrai inimigos, você atrai críticas. Você atrai oposições. Então você tem que aprender, a partir de agora, debaixo da sua identidade, ignorar algumas coisas. E eu relacionei algumas coisas para você ignorar a partir de hoje. Nunca fique na ofensa. Diga para a pessoa que está ao teu lado: nunca fique na ofensa. Repita para outra assim: nunca fique na ofensa. Exercite aí. Irmãos, quando ficamos ofendidos, quem perde? O ofensor ou quem ficou ofendido? Diz aí, gente. Diz aí, gente. Quantas coisas você já perdeu por fazer biquinho? Sabe por que você perdeu por fazer biquinho? Porque você não tinha uma identidade definida. Você não tinha maturidade para declarar um sonho que traria opositores. E quando você entende isso, você nunca mais entra nesse lugar de ofensa, porque esse lugar é um lugar de miseráveis, de pessoas que estão se obrigando a fazer aquilo que elas não gostariam de fazer, simplesmente por causa da ofensa. E quando você se sente ofendido, eu quero dizer para você que você se sente mais importante do que você é. Porque quando você tem uma identidade definida, você não precisa de elogios para saber quem você é. E quando você tem uma identidade definida, as críticas não te paralisam naquilo que você é. Então diga para a pessoa do outro lado: sai da ofensa. Diga: sai da ofensa. Diga bem alto: sai da ofensa. Isso. Ficou boa essa, ficou. Sério, eu vivi uma experiência uma vez com uma pessoa que eu amo muito. E eu cheguei num lugar para estar com essa pessoa. Só que eu percebi que essa pessoa estava ocupada com outras situações. E quando ela me viu, ela fingiu que não me viu. Sabe aquela coisa quando a pessoa te vê, finge que não te vê, para não ter que parar naquele momento porque tem outra coisa acontecendo? Sabe, quem já viveu essa experiência? Talvez você diga assim: ah, eu vou embora. Vou embora. Cheguei para estar com essa pessoa olha para mim e finge que não me vê. Não, vou embora. Que absurdo. Que falta de consideração. Aí ofensa. Aí, quando eu pensei nisso, eu pensei assim: não, eu vim aqui por um motivo nobre. Eu vou ficar. Irmãos, foi a pior renúncia da minha vida, porque o meu biquinho interno, a minha carinha de zangado queria que eu fosse embora.
E eu fiquei nesse lugar. Irmãos, meu esboço, eu não tenho iPhone, iPad, então fica no papel mesmo. Mas não é pedindo a vocês não, tá? Não dizer, ele está falando isso para jogar uma piadinha. E aí eu fiquei naquela assim, vou, não vou? Falei, não vou. Aí eu fiquei, irmãos, foi a maior experiência que eu tive na minha vida. De receber algo da parte de Deus, de ter comunhão. Quando acabou tudo, eu me tornei a pessoa preferida. A pessoa que foi convidada para estar. Sabe, a melhor coisa é você chegar no lugar onde as pessoas desejam que você esteja. Você falar com as pessoas que querem te ouvir. Não é? Não é bom isso? Mas ofendido não percebe isso. Porque na ofensa, ele se pune e pune os outros como se isso fosse ofender os outros. Mas no fundo ele que está ofendido. E aí eu quero dizer para você que essa nunca vai poder ser a sua experiência, porque quando Jesus pergunta lá em Mateus capítulo 16, aos discípulos, que diziam os homens a respeito do Filho do Homem? Sabe o que disseram? Disseram que tu és João Batista. Disseram que tu és Elias. Ora, disseram até que tu és Jeremias. E Jesus pergunta assim, e vocês, o que dizem a meu respeito? Aí veio um manto, um rolo, uma unção poderosa do céu, e Pedro diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele falou assim, Pedro, você foi usado por Deus agora, porque o que você falou não vem de você. A minha identidade que eu declarei para vocês, que o Espírito está sobre mim, você teve a revelação de quem pode definir identidade. Eu quero dizer para você, a sua identidade está definida no céu. Deus te criou como um ser único, e você precisa assumir isso, e na sua geografia ser um instrumento poderoso para a mudança. Mas você nunca vai ser esse instrumento de mudança, e pastor Fred e pastora Flávia sabem disso, porque se eles fossem tomar muitas decisões fruto daquilo que eles estavam sentindo, vocês não estariam aqui hoje. Porque que coisa mais ofensiva você preparar um hotel, arrumar tudo, botar som, esperar as pessoas com o maior lanchinho. Eu lembro de Rejane fazendo lanchinho para as crianças, Maurício cuidando das crianças, Carol orando, outros junto, dona Shirley, e não aparecer ninguém. Não faço mais, zanguei. Você não estava sendo abençoado hoje. E aí eu quero dizer para você, sabe por que eles permaneceram? Porque eles reconhecem a identidade que Deus deu a eles. Todas as vezes que eles abrem a Bíblia, a palavra de Deus, eles sabem que eles têm uma unção. E isso trouxe mudança para cada um de vocês. Você pode aplaudir o Senhor? E aí eu quero dizer para você, por que você fica ofendido? Por que você fica ofendida? Ao invés de você assumir sua identidade e dizer, não, eu vou ter que passar por isso. Outra coisa que nos paralisa muito numa igreja em ação, são as críticas. Ou a gente fica naquele aguardo do elogio, poxa, ficou tudo bonito, não ficou, isso aqui, esse presente aqui, tem uma coisa ali dentro que você não sabe ainda. Foi os levitas que deram? Tem uma relação ali, eles querem uma guitarra nova, querem um cubo novo, querem um teclado novo. Levita é assim, eles querem tudo novo. Estou brincando. Quem é pastor sabe disso. O pessoal do som aqui gosta de tudo do melhor, né? E é para ser o melhor mesmo na casa de Deus. Mas muitas vezes a gente para na crítica, a gente fica na ofensa, e aí nós deixamos de realizar algo tremendo, como hoje nós estamos vivendo aqui, irmãos. Isso aqui só é possível na vida daqueles que têm identidade definida, sabem quem são em Deus. Amém? Amém? Sabe por quê, pastor? Aí é para vocês dois. Porque tem um complô do inferno contra nós, os chamados. Há um investimento pesado no inferno para que isso seja roubado de nós. Porque Deus sabe que quando nós assumimos a identidade de libertadores que somos em Cristo, de curadores que somos em Cristo, de restauradores que somos em Cristo, há um complô do inferno para nos paralisar.
E esse complô do inferno para nos paralisar afeta diretamente a nossa alma, a nossa estima, o nosso chamado. Tem gente que tem crise. Eu, por exemplo, eu falo sempre, eu não tenho crise de chamado. Eu tenho crise de relacionamento com as pessoas às vezes, mas de chamado não. Porque eu não acredito que certas pessoas ou algumas situações aconteçam no meio do chamado, mas acontecem. Só que quando eu tomo essa posição e não abro mão dessa posição, eu não fico na ofensa, não fico na crítica, não avanço por causa do elogio. Eu me posiciono dentro daquilo que Deus me chamou. E quando eu me posiciono naquilo que Deus me chamou, eu estou dizendo para as pessoas assim: eu valorizo o que Deus fez em mim e o que Deus está fazendo através de mim. Pastor, valorize o que Deus fez em você e valorize o que Deus está fazendo através de você. Amém? Por quê? Porque tem uma missão, você tem uma missão. E quem tem uma missão tem uma geografia a ser conquistada. Quem tem uma missão tem algo de Deus estabelecido que nós só precisamos pedir ao Senhor: Senhor, nos dê aquilo que Tu tens para nós, para que nós não venhamos avançar naquilo que não é nosso, naquilo que nós não fomos chamados, naquilo que muitas vezes nos roubam do centro da vontade de Deus, e nós estamos continuadamente cocheando entre dois pensamentos, não definimos nada. E eu quero hoje que você tenha a sua identidade definida, amém? Porque a sua identidade, ela é definida a partir da sua missão. Quem quer a unção de Deus aqui poderosa? Você vai ter que saber qual a missão, porque Deus não desperdiça unção. Jesus disse: o Espírito me ungiu. E ficou nisso? Ficou? E ungiu para quê? Para pregar as boas novas, para libertar cativos, para transformar a vida das pessoas. Então, se você tem hoje uma identidade definida, você está nas mãos do Senhor para entender a sua missão. E aí eu quero dizer para você: invista na tua missão. Amém? Amém? Amém. Quando você investe na tua missão e no teu chamado, isso define o teu sentimento. Quando a pastora Flávia falou assim: o senhor é apaixonado porque eu tenho um chamado. O meu sentimento em relação às vidas é de misericórdia, amor e compaixão. Eu sou apaixonado. E eu gosto de gente com problema. Estou falando sério. Eu acho gente com problema o máximo. Porque gente com problema amplia. Eu, por exemplo, eu fui semana agora no Centro de Tratamento de Dependentes Químicos, pastor Luiz, lá em Sampaio Correia, o Centro de Recuperação Reviver. Irmãos, eu ouvi tanta história naquele lugar, que eu saí na convicção que Deus me deu. Eu tenho um chamado. Eu preguei sobre Ezequiel 37, quando eu disse que há poder na palavra. E quando eu disse que há poder na palavra, não era uma qualquer palavra, porque Deus perguntou para o profeta: pode porventura, filho do homem, esses ossos viverem? Quem conhece Ezequiel 37 sabe. E o profeta, de forma inteligente, quem tem a identidade, sabe muito bem com quem está falando, e sabe qual a resposta que tem que dar. Ele disse assim: Senhor, Tu sabes. E Deus disse para ele: então profetiza, filho do homem, para que esses ossos vivam. E a Bíblia diz que ele começou a profetizar e começou a haver um rebuliço. Você imaginou um vale cheio de ossos e ele se mexendo e se juntando osso a osso. E eu estive naquele lugar e falei sobre isso, e falei do tempo da recuperação de cada um. É osso com osso, depois é nervos, depois é carne, depois é pele, e aí parece que está tudo vivo, e eles querem sair rápido do centro de tratamento, porque já se acham bons nisso. Aí você tem que ter o sopro do Espírito, para que entre a vida de Deus, para que entre a realidade de uma nova identidade, para que eles não voltem para aquela vida de miséria, das drogas, da prostituição, de tudo aquilo que eles estavam vivendo. E eu falei sobre isso, e quando eu saí de lá, irmãos, eu saí de lá muito agradecido a Deus, porque eu vi o quanto Deus é amoroso e misericordioso comigo, e o quanto Deus quer nos usar dentro dessa misericórdia, desse amor, para restaurar outros que estão totalmente perdidos, irmãos. Jovens lindos. Tinha um rapaz cantando, a coisa mais linda do mundo. Eu falei: rapaz, você ficou tanto tempo nas drogas para quê, rapaz? Com a voz dessa eu estava cantando, eu ia ser um segundo Thales. O outro todo bonitão lá. Eu falei: rapaz, e pregador. Eu falei: rapaz, se eu fosse você,
não estava envolvido nisso, mas isso tudo é uma crise de identidade, irmãos. E eu quero fechar nessa noite dizendo para você o seguinte: não deixe